Olá, colegas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, sou Saulo Nascimento. Estudaremos hoje sobre associação de resistores, resistores em série e em paralelo. Já aprendemos sobre lei de Ohms, quando trata das novas grandezas físicas, tensão, corrente elétrica e resistência. Tensão é a força que impulsiona os elétrons, dado em volts. Essa unidade é o V. Corrente elétrica é amperes, é o fluxo. E a resistência é aquele registrozinho na água, que na realidade nos circuitos eles são representados pelos resistores, que oferecem uma resistência que tem como função controlar, dosar o fluxo dos elétrons, dosar a corrente. Então essa é a grande função dos resistores. Então vamos para a prancheta e abordar sobre a associação dos resistores, porque muitas das vezes precisamos colocar esses resistores em série e em paralelo, e muitas das vezes colocamos eles das duas formas, tanto em série como em paralelo. Chamamos de circuitos mistos. Vamos para a prancheta então. Então, o assunto de hoje é associação de resistores. Vamos começar abordando essa questão do série e paralelo. Às vezes as coisas não ficam muito bem claras para a gente. Não ficam bem claros para a gente com o que está em série, o que está em paralelo. Vamos fazer uma introdução da seguinte forma. Vamos definir o que é algo em série e algo em paralelo. Se eu tenho algo em série, série, quando fala serialismo, alguma coisa que está em série, dá uma ideia daquela fila indiana, de alguma coisa daquela produção em série, né? Ou seja, você faz uma coisa por vez. Imagine que num circuito, lembrando que esse símbolo aqui é a representação de um resistor, eu tenho o resistor 1 e o resistor 2. Então, se eu tenho aqui a minha corrente aqui eu tenho mais. Se eu venho daqui para lá, antes de chegar os elétrons no resistor 2, ele vai passar no resistor o quê? 1. Ele não vai passar simultaneamente no 1 e no 2. Ele passa em 1 primeiro para passar no 2, depois no segundo. Então, esse é o grande conceito de resistores em série. Os elétrons, a corrente, não passa simultaneamente. Ele passa primeiro um resistor para passar no outro resistor. A grande pegadinha que às vezes as pessoas colocam é a seguinte forma. Se eu tenho um resistor assim, parece que esses resistores eles estão em paralelo, mas não estão. Por quê? Porque ele vai passar primeiro, os elétrons saem do negativo, passar para o positivo, vai passar primeiro no primeiro R1, para depois passar no segundo resistor. Então, eu tenho um serialismo. Então, tanto isso aqui como essa parte de cima representa circuitos em série. Vamos continuar então. Então, aprendemos circuitos em série. Vamos falar agora um pouquinho de circuitos em paralelo. Exemplo de circuitos em paralelo. Como que ficariam os circuitos em paralelo? Eu tenho um resistor, agora eu tenho outro resistor. Nesse caso é o resistor 1 aqui em cima, e o resistor 2. Só que a minha tensão,
Aí, os elétrons, ele vem de onde? Ele vem daqui, ó. Imagine que ele viesse daqui. O sentido não importa. Nós temos dois sentidos da corrente. Esse símbolo aqui é o símbolo de uma fonte de corrente contínua. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. Ele ir do negativo para o positivo, do positivo para o negativo, não vai fazer diferença nenhuma. Existem dois sentidos bem claros no estudo da eletrônica. O sentido eletrônico, que é o real, que vai do negativo para o positivo, porque os elétrons é uma carga negativa, esse é o sentido real, e o sentido convencional, que vai do positivo para o negativo, que é o que nós estudamos e adotamos por convenção, por isso que é chamado de sistema convencional. Então, eu tenho aqui, lembra que os elétrons, quando saírem daqui, eles vão fazer o que vai acontecer aqui com esses elétrons? E nesse momento, quando chegar nessa bifurcação, nesse nó que a gente chama assim, ele vai para um lado e vai para o outro. E vai passar simultaneamente nos dois resistores. Esse é o conceito de circuitos em paralelo, quando os elétrons passam simultaneamente nos dois resistores. É o oposto dos circuitos em série. O circuito em série, ele passa primeiro em um resistor para depois passar pelo outro resistor. Circuitos em série e resistores em paralelo. Resistores em paralelo e resistores em série. Qual é o comportamento, professor? Qual é o comportamento matemático? Como que funciona os circuitos em série e em paralelo dos resistores? Vamos verificar como que vai ficar essa soma, como que vai ficar quando eu coloco diversos resistores em série e em paralelo. Vamos começar primeiro colocando o circuito em série. Circuito em série. Como que ficaria o cálculo de vários resistores em série? Então, eu tenho um exemplo aqui. Um resistor em série, outro resistor em série. Como que ficaria então, professor? Imagine que esse resistor aqui seja de 4 ohms e esse aqui seja de 6 ohms. A gente já aprendeu que a unidade dos resistores é o ohm, representado por essa figura aqui que chamam de ômega, que é tipo uma ferradurazinha, ó. Então, nós temos R1 e R2. Às vezes é representado por esse treme-treme aqui. Lembrando que não é assim. Isso aqui é bobina. Isso aqui não é resistor, tá? Então, isso aqui é igual a bobina, não é resistor. E às vezes pode ser representado em alguns livros também dessa forma também. Pode ser o resistor também. Normalmente é por essa variação, por esse dentezinho de serra aqui. Então eu tenho R1 e R2. Eles estão em série no circuito. Como que eu calculo, professor, a minha soma, a minha resistência total do circuito? Resistência total do circuito em série tem a fórmula R1 mais R2. Então, é muito simples. Circuito em série, eu quero achar a resistência total do circuito, basta apenas o quê? Somar os dois resistores. Então, como que ficaria o cálculo então? R total, R1 é quanto? 4. R2, 6. 4 mais 6 igual a 10. Aqui estou no cálculo. A resposta que eu tenho que ter atenção para não deixar de colocar o ômega. Então, circuito em série, resistores em série. Para eu somar, para eu achar a resistência total, o equivalente
de um circuito em série com 2 resistores colocados, eu faço o quê? Somo um mais o outro. R1 mais R2. 10. Resposta, 10 ohms. Ah, professor, e no circuito em paralelo? Resistores em paralelo. Como que eu faço, professor, para calcular a resistência equivalente num circuito em paralelo? Vamos colocar então lá. Resistores em paralelo. Como que ficaria o valor? Como que ficaria a fórmula? É somando também? Vamos ver, vamos verificar. Existe uma fórmula muito especial para resistores em paralelo. Resistores em paralelo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um circuito, eu tenho 2 resistores. Tem uma fonte de corrente contínua. Eu tenho aqui R1 e R2. Então, vamos botar que R1 seja 8 ohms e R2 seja 2 ohms. Então, eu tenho 8 e 2 ohms. Como que ficaria então, professor, a minha resistência total? Qual é a fórmula da resistência total para resistores dispostos em paralelo? Resistência total é igual a R1 vezes R2 dividido por quanto? Por R1 mais R2. Essa é a fórmula. Produto dividido pela soma. Então, eu tenho assim como calcular a minha resistência equivalente disposta em paralelo. Vamos lá, então? R total é quanto? R1, 8. Vezes R2, que é 2. R2, 2. Foi ótimo isso aí. Dividido por R1 mais R2, ou seja, 8 mais 2. 8 vezes 2, 16. 8 mais 2, 10, que é igual a 1,6 ohms. Então, a resposta, sempre colocar a resposta bonitinho, para poder as pessoas entenderem. 1,6 ohms. Coloca a resposta certa assim. Então, eu tenho que minha resistência total desse circuito em paralelo, disposto de 2 resistores R1 e R2, seja 1,6 ohms. Beleza? Então, eu tenho resistores em série e eu tenho resistores em paralelo. Agora, vamos fazer uma experiência. Vamos somar, vamos misturar, vamos fazer um circuito onde nós tenhamos todos esses 2 elementos, circuitos em série e circuitos em paralelo. Isso vamos chamar de associação de resistores mistos, né? Circuitos mistos. Né? Como ficaria isso? Circuitos mistos. Vamos dar um exemplo aqui, então. Imagina que nós temos aqui um circuito dessa forma. Eu tenho um resistor, então eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui, ó, R1, R2 e R3. Então, eu tenho aqui, no R1, eu tenho 20 ohms,
aqui eu tenho 60 ohms e aqui eu tenho 40 ohms. Então eu tenho um circuito que vocês podem ver muito bem, que a gente vai calcular agora a resistência total desse circuito. No exemplo me mostra que eu tenho um em paralelo, você tem que conseguir ver que isso aqui está em paralelo, que isso aqui vai ficar em série com esse resistor 1. Resistor 1 não está em série com resistor 2 porque no meio tem um nó, isso aqui. Um resistor só está em série com o outro, aqui você vai poder ver com o circuito em série, quando entre um e o outro não tem nenhum nó, não tem nenhuma conexão, não tem nenhuma derivação. Se tivesse alguma derivação aqui, não estaria mais em série. Como aqui do R1 para o R2 eu tenho uma derivação, então não posso considerar que o R1 esteja em série com o R2. Mas aqui eu posso considerar que os dois estão em paralelo. Então vamos fazer primeiro o paralelismo entre os dois. Já como esse paralelismo não representa para mim a resistência total, vamos chamar desse paralelismo como resistência equivalente. A resistência equivalente, que é esse paralelismo, já que eu tenho algo em paralelo, eu tenho que fazer o quê? R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, que vai ser quanto? 60 vezes 40 dividido por 100, que é 60 mais 40. 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Mais 2 zeros que eu tenho aqui, 100 aqui embaixo. Eu cortei esses 2 zeros, igual a 24. Então, esse é o valor da resistência equivalente entre esses dois resistores. A dica é, toda vez que você tiver um paralelismo entre dois resistores, a resultante, ou a resistência equivalente entre esses dois resistores, vai ser sempre menor que o menor valor de um dos resistores. Qual é o menor aqui? Não é 40? A resultante deu 24. Se a resultante é maior que qualquer um desses dois, está errado. Isso nos dá uma dica muito interessante. Toda vez que você vai colocando equipamentos em paralelo na sua casa, a resultante vai sempre diminuindo, sempre o menor valor. E quando você vai só diminuindo valores da resistência, vocês estão lembrados da lei de Ohm. Diminui o valor da resistência, é o quê? Como se fosse abrindo mais a torneira, mais o registro. Você aumenta o quê? O fluxo. Então, é o risco de você colocar diversos equipamentos em tomada, em T. Você tem que ter cuidado com isso para não dar sobrecarga e gerar aquecimento indevido e causar um acidente. Então, eu tenho que RE é igual a 24. Eu poderia, rapidamente aqui, fazer um desenho. O mais interessante é isso, você pegar o desenho, substituir esse paralelismo por um novo circuito. Seria o quê? Eu tenho aqui o primeiro resistor, R1, e vou substituir todo esse paralelismo por um outro resistor, que chamo de RE, que é igual a 24. O R1 a gente sabe que é 20. Então, o circuito ficaria assim. Ou seja, desse circuito passou para esse. Com R1 mantive, e no lugar desse paralelismo aqui eu botei RE. Agora você consegue visualizar que esses dois circuitos, eles estão em série, um em série do outro. Então, como que ficaria esses dois resistores? Como que ficaria o resultado desses dois resistores? Desse circuito em série? Vamos lá. Caramba.
Deixa eu ver uma nuvem desgraçada aí. Então, nós teríamos agora dois resistores dispostos em série. Como que ficaria, então, essa resultante? Eu tenho a minha resistência total agora eu posso calcular a resistência total. Seria o R1 mais a resistência equivalente. R1 mais o RE, porque eles estão em série. Em série, basta apenas somar. Então, seria o quê? R1 igual a 20. E o RE é igual a 24. Então, a resposta total da minha resistência total seria 48 ohms. E assim vai. Então, a gente pode ter vários exemplos de circuitos mistos. Qual é a dica? Circuito em série. Circuito em série, eu tenho um após o outro. Sempre assim. Eu passo o elétron por um, depois eu passo o elétron pelo outro. Lembrando que isso aqui é um circuito em série. Eu passei por um, passei pelo outro. Circuitos em paralelo, resistores em paralelo, já é diferente. Eu tenho aqui, ó, passa simultaneamente por um e passa simultaneamente por outro. Então, esse aqui é um exemplo de resistores em paralelo. Depois, eu tenho como calcular resistores em série. Como que eu calculo resistor em série? Somando um pelo outro. Ó. R1 mais R2. 4 mais 6, 10. 10 ohms. Lembrando que isso aqui não é resistência, é bobina. Esse aqui é o símbolo do resistor, o ômega. Isso pode ser representado também assim, os resistores. Eu calculei resistores em série, calculei resistores em paralelo. É um outro processo. É o produto de 1 dividido pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Botei eles em paralelo e fiz o cálculo. 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. 16 sobre 10, que deu 1,6 ohms. Resistores em paralelo. E tem como eu fazer circuitos mistos, colocado dessa forma. Eu tenho aqui um resistor em paralelo com o outro, que a resultante dele, a equivalente desses dois, que deu 24, eu fiz pelo cálculo lá do produto dividido pela soma. O resultante dele, que é 24, ficou em série com R1. Você vai fazendo, resolvendo e vai redesenhando para facilitar a sua compreensão. Então, você tem aqui, somou os dois, R1 mais RE, 10 mais 24, deu 48 ohms. Assim, você tem circuitos mistos. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. E a gente pode fazer vários exercícios dessa forma. Então, circuitos mistos é quando nós somamos dois tipos de circuito, o série ou paralelo. E cabe a gente muito bem dar uma estudada nisso aí. Por exemplo, se eu tenho aqui nesse circuito a minha resultante, 48 ohms, eu pergunto a vocês, se eu tivesse aqui agora uma tensão aqui, fornecida aqui de 96 volts. Você teria como falar para mim qual é a corrente que flui aqui nesse circuito? Sim ou não? Então, isso é pela lei de Ohms. Seria como? Aí você teria que calcular. Como que eu calculo? Eu tenho que no exercício, R total é igual a 48 ohms. Dados a tensão do circuito, que é voltagem, a minha voltagem do circuito, tensão é dado em 96 volts. Eu estou querendo saber qual é a corrente que passa. Aí você vai lembrar da lei de Ohms, que reza o quê? Quem vê, ri. I é igual a quê? A V sobre R. Então, I é igual a V sobre R. Então, aqui eu tenho I. O V aqui é 96 e o R é 48.
E8. Logo, I é igual a 2 amperes. Então, voltando aqui, se eu tenho, então, no cálculo, 96 volts, eu tenho que minha resistência total é de 48 ohms, eu afirmo que eu vou ter um fluxo de corrente aqui de 2 amperes. É isso. Então, eu tenho esse conhecimento. Agora, professor, e como que funciona essa corrente aqui no circuito todo? Agora que a gente vai falar um pouquinho disso aí também. Qual é o comportamento da corrente e da tensão nos circuitos série e no circuito em paralelo? Isso é muito interessante e importante. É um conceitual. Você está ligado nisso aí. Vamos lá. Então, o título seria da seguinte forma: comportamento tensão e corrente, circuito série. Vamos entender então como é o comportamento da tensão e da corrente no circuito em série. Então, dado aqui, um circuito em série. Eu tenho R1 e o R2. Então, vamos botar aqui o valor. Vamos botar 12 ohms e vamos botar 8 ohms. 12 e 8 ohms. Então, como que ficaria o comportamento da tensão e da corrente nesses dois circuitos? Vamos começar, vamos entender. Imagina que eu tenho aqui uma diferença de potencial aqui, ou uma fonte aqui de 40 volts. Então, se eu tenho aqui 12 mais 8, eu tenho 20 ohms. Se eu tenho 20 ohms, resistência é igual a 20 ohms, e eu tenho uma tensão de 40 volts. Logo, a corrente vai ser o quê? I é igual a V sobre R, que é igual a 2 amperes. Pronto, até aí é fácil. Agora, vamos aprender qual é o comportamento dessa tensão e dessa corrente nesse circuito. Primeiro grande conceito. Num circuito em série, vamos falar primeiro da corrente. Num circuito em série, a corrente é sempre a mesma. Anotem isso aí. A corrente no circuito em série é sempre a mesma em todo o circuito. O que é isso, professor? Se eu calculei no circuito em série que a minha corrente é 2 amperes, quer dizer que quando eu saio aqui, eu tenho uma corrente de quanto? De 2 amperes. Quando eu passo por esse resistor, se está caminhando assim, vamos supor, adotar esse sentido, quando eu passo por esse resistor, eu continuo tendo uma corrente de 2 amperes. Quando eu passo por esse resistor, eu ainda continuo com a corrente de valor de 2 amperes. Quando eu chego aqui, o valor da corrente ainda é 2 amperes. Então, o grande conceito, não se esqueçam disso, a corrente em série no circuito é sempre a mesma. O comportamento da corrente em série, da corrente no circuito em série é o mesmo, permanece sempre o mesmo valor. Então, se eu tenho 2 amperes aqui, eu termino com 2 amperes. Professor, e o comportamento da tensão? A tensão já é diferente.
a tensão, quando se falar em corrente, a palavra-chave é fluxo, né? Vai fluindo. Então, você vai fluindo como se fosse um ciclo, é sempre a mesma ali. Como se fosse um chafariz, que é lá que vai e vem assim. Agora, tensão, toda vez que falar em tensão, dá uma ideia de consumo, queda. Então, se eu tenho 40 volts saindo aqui no circuito, quanto que vai chegar aqui no final do circuito, professor? Quanto chegar? Vai chegar a 40 também? Não, já é o conceito diferente. Segundo conceito da tensão, a tensão no circuito em série, ela é totalmente consumida pelos resistores. Então eu tenho aqui 40 volts saindo aqui. Quantos volts eu vou chegar aqui? 0 volts. Eu saio com 40 volts e chego com 0 volts. Porque toda essa tensão ela tem que ser consumida por esses dois resistores. Ah, então se eu tenho dois resistores, vai ficar 20 para cá e 20 para cá? Não. Esse consumo ele é proporcional ao valor dos resistores. Resistores maiores consomem maior tensão. Com os resistores menores, consome menor tensão. Então, você tem aqui uma proporção que você pode fazer pela regra de 3 simples. Então, se eu tenho que a tensão total do meu circuito é de 40 volts, e eu tenho que a resistência total é de 20 ohms, 12 mais 8, 20. Qual é a tensão consumida por esse resistor aqui, ó, o de 12? Qual é a tensão consumida, então, por esse resistor de 12? Vamos calcular pela regra de 3, né? 20x, ó, 20x é igual a quanto? 40 vezes 12. 40 vezes 12 vai dar 20x é igual a 12 vezes 4, 48. Né? 12 vezes 4, 48, com mais esse zero, botei aqui. X é igual a 480 dividido por 20, cortei os dois zeros, 28 dividido por 48 dividido por 2 dá 24. Então, esse resistor aqui me consome, vamos botar assim, ó, tensão consumida no resistor 1, por isso que chama de VR1, é igual a quanto? 24 volts. Eu falei com vocês que a tensão ela é consumida totalmente no circuito em série. Então, se eu tenho 40 volts aqui e ele perdeu 24 volts, qual é a tensão que esse resistor 2 aqui vai consumir? 40 menos 24 é igual a 12. Então, a tensão consumida pelo resistor 2 é igual a 16 ohms. Aqui eu consumi 24 nesse e aqui eu consumi quanto? 16. Então eu tenho assim que os meus resistores então eu tenho aqui, ó, o resistor 1 consome 24 volts e o resistor 2 consome 16 volts. Somando os dois, dá 40 volts. No circuito em série, os resistores consomem toda a tensão do circuito. Sai 40 e chega a quanto? 0. Num circuito em série, a corrente ela é a mesma em todo o circuito. Vamos agora falar sobre comportamento da tensão e da corrente num circuito em paralelo. Então, vamos falar agora sobre o comportamento da tensão e corrente no circuito em paralelo. Circuito
em paralelo. Já estudamos qual é o comportamento da tensão e corrente num circuito em série. Agora vamos estudar num circuito em paralelo. Olhem bem, imagino que esse circuito esteja em paralelo. Você consegue visualizar? Então, eu tenho aqui dois resistores. Vamos chamar esse aqui de R1 e chamar esse aqui de R2. R1 de 70 ohms e esse aqui de 30 ohms. Então, eu tenho dois resistores colocados de maneira de paralelo, em paralelo. Qual é o comportamento? Primeiro, vamos calcular aqui a resistência total do circuito. Resistência total do circuito em paralelo é como? Produto R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Como que a gente faz, então? 70 vezes 30 dividido por 100, que 70 mais 30 é igual a 100. Então, 70 vezes 30 seria 7 vezes 3, dá 21. Né? 21. Botar os dois zeros, dividido por 100. Corto aqui e deu quanto? 21. Então, 70 e 30 em paralelo deu uma resistência total de 21 ohms. 21 ohms. Imagina agora que nós tenhamos aqui uma tensão aqui de 42. Vou botar 42 volts para facilitar o cálculo. Então, assim eu vou ter o quê? Que I é igual a V sobre R. Se eu tenho vamos botar os dados aqui. A tensão total do circuito é 42 volts. Vamos botar sempre assim, organizar dados, depois falar os cálculos, fazer os cálculos. O processo é sempre assim, ó, dados, fórmula, cálculos e expressão de resultados. Vai nessa sequência que você vai se dar bem. Coloque sempre os dados, coloque as fórmulas, cálculos e expressão do resultado. Então, dados. Tensão total, 42. Resistência total igual a 21 ohms. Logo, a minha corrente total do circuito I é igual a V sobre R. Seria quanto? V, 42, dividido por R, que é igual a 21. Que é quanto? 2. Então, 2 amperes. Então, eu tenho que minha corrente total do circuito é 2 amperes. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Isso quer dizer o quê? Que a corrente nesse ponto aqui, ela é 2 amperes. Que quando a corrente chega no final aqui, como nós aprendemos no circuito sério, ela é quanto? 2 amperes, porque a corrente é sempre a mesma. Só que acontece uma coisa muito interessante aqui agora. Essa corrente, quando chegar aqui nesse paralelismo, a corrente não pode ser igual. Você lembra que a eletricidade é comparada ao sistema hidráulico? Imagine só, se o rio vem aqui e tem uma bifurcação, um tanto de água vai para um lado e um tanto de água vai para o outro. Então, eu tenho um tanto de água vindo para cá e um tanto de água vindo para lá. Então, qual é a regra da corrente no circuito em série? É a seguinte, no circuito em paralelo, é a seguinte: a corrente no circuito em paralelo se divide de maneira inversamente proporcional. Ou seja, aonde nós temos o maior resistor, vai ter a menor corrente. Onde nós temos o maior resistor, vamos ter o que? A menor corrente. Não, o menor resistor, a maior corrente. É inversamente proporcional. Então, vamos calcular quanto que ficaria isso aqui. Então, nós temos aqui 2 amperes para se dividir por esses dois aqui.
né? Nós temos 2 amperes. Vamos fazer esse cálculo. Vamos fazer o inversamente proporcional. Eu coloco assim, mas as pessoas podem adotar de outro jeito. Eu tenho 2 amperes para dividir para quanto? Para 70 e para 30, ou seja, para 100 pessoas. Não é isso? Se eu quero calcular a corrente do de cima, eu pego o valor de baixo. É inversamente proporcional. Então, qual é o valor da corrente do 70, que passa no 70? Eu pego o de 30, porque é inversamente proporcional. Então, seria como? 100x igual a 60. X é igual a... 100x é igual a 2 vezes 3, 60. X é igual a 60 dividido por 100. Corta esses dois, eu vou ter 6 dividido por 10. X é igual a 0,6. Então, se eu quiser saber a corrente que passa aqui, eu coloquei o valor de 30, tá vendo? Então, a corrente que passa aqui a corrente que passa aqui, ó, IR1. Então, a corrente, ela passa. O resistor 1, ele não consome a corrente. Quem consome é a tensão. O resistor 1 consome a tensão. Mas a corrente que passa no resistor 1, ó, IR1. O que é IR1? Corrente que passa no resistor 1 é de 0,6 amperes. Então, se eu tenho uma corrente chegando aqui de 2 amperes, se eu tenho 0,6 indo para cá, quanto que eu vou ter aqui de corrente passando aqui? 1,4 amperes. 1,4 mais 0,6 dá o total de quanto? 2. Esses 2 amperes tem que estar sendo representado aqui nesses 2 fluxos, porque ele se dividiu aqui, ó. Onde tem o maior resistência, eu vou ter a menor o quê? Corrente. Onde eu tenho a menor resistência, eu vou ter maior corrente. Quando eu saio aqui, essas 2 correntes elas se juntam de novo, 2 amperes. Então, resumo. A corrente no circuito em paralelo se divide. De que forma, professor? Inversamente proporcional. Onde eu tenho maior resistor, eu vou ter menor corrente. Onde eu tiver menor resistor, eu vou ter maior corrente. E aí, como que fica o papel da tensão, então, no resistor? No circuito em paralelo? Esse é muito simples. No circuito em paralelo, guardem bem isso aí, a tensão, ela é sempre a mesma em todos os ramos. Ou seja, se eu saio aqui com 42 volts, quantos volts eu vou chegar no final? 0. Porém, quando eu chegar no paralelismo, estou vendo aqui com os 42 volts. Quando chegar no paralelismo, eu não divido a tensão no circuito paralelo. Qual é o valor da tensão, então, do resistor 1? 42 volts. Qual é o valor da tensão no resistor 2? 42 volts. Então, a tensão, ela não se dividiu, ela foi para os 2 ramos iguais. Então, como não tem nenhum resistor aqui depois para ser consumido nenhuma tensão, então esse paralelismo vai consumir a tensão total do circuito. Então, o R1 vai consumir 42 e o R2 vai consumir 42 volts. Então, é isso que é o comportamento da tensão no circuito em paralelo. Ele não se divide. Se eu tivesse mais outro ramo aqui, seria 42 também. Assim é nas nossas casas. Você não tem várias tomadas, todas as tomadas são 110 geralmente, porque essas tomadas, elas estão dispostas em paralelo. Toda tomada da sua casa está instalada de forma em paralelo, para conservar o mesmo valor. Você vai colocando em paralelo as tomadas da sua casa e você lembra que toda vez que colocar em paralelo, a resistência vai diminuindo, não é isso? Então, vamos então finalizar o nosso conteúdo de hoje, dando aquela revisada total para que a gente possa fechar assim, então. Então, falamos primeiramente sobre o quê? Aprendemos e falamos de 2 circuitos em série.
R1 e R2. Eles estão em série porque entre eles não existe nenhum nó, nada que faça alguma derivação. Temos aqui exemplo de circuito em série também, mesmo que aparentemente possa parecer que eles estivessem em paralelo, mas estão em série. O sentido, ele pode ser considerado de um lado, do negativo para o positivo, do positivo para o negativo, não importa. Isso aí é adotado o sistema eletrônico ou convencional. O sistema convencional adotado por nós vai do positivo para o negativo, para fins de estudo. Resistores em paralelo. Você consegue perceber que o resistor está em paralelo quando um está sobre o outro, de maneira que a corrente passa pelos dois, os elétrons passam pelos dois de forma simultânea. Estou passando por um e depois eu passo pelo outro, de maneira simultânea. Como que eu calculo a resistência total num circuito em série? R1 mais R2. Eu somei os dois aqui, tive uma resposta de 10 ohms. Isso aqui não é resistor, é bobina. Esse aqui é o símbolo do resistor, é o ômega. Eu posso representar também o resistor dessa forma aqui também. Resistores em paralelo. Como que eu calculo a resistência equivalente ao resistor em paralelo? Produto dividido pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu tenho o valor aqui da minha resistência total, 1,6 ohms. No exemplo anterior, foi dado o valor de... Aqui, isso aqui já é um cálculo dos circuitos mistos, que eu posso, então, fazer a mistura dos dois circuitos em paralelo com o circuito em série. Já fiz aqui agora a associação dos circuitos resistores de maneira mista. Circuitos mistos, onde nós temos resistores em paralelo e resistores em série. Calculo primeiro a resistência em paralelo. O paralelismo eu deu aqui 24, R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3, deu 24. Esse aqui ficou em série com esse aqui, eu redesenhei. Redesenhando, somei os dois, deu 48 ohms. Lembrando que esse que não está em série com esse por causa desse nó. Se eu tenho uma tensão de 96 volts no circuito e uma resistência total de 48 ohms, me mostra agora a corrente total do circuito. 48 ohms a resistência total, tensão total de 46, e pela lei de Ohm, né? Lei de Ohm, eu consigo calcular a corrente total do circuito. E estudamos também o comportamento da tensão e da corrente no circuito em série. No circuito em série, eu tenho aqui dois resistores em série. Aprendemos que no circuito em série, a tensão ela se divide de maneira proporcional no circuito, de maneira que eu saio 40 volts e chego 0 volts. A proporção, se eu tenho um de 12 e um de 8, eu fiz uma regra de 3 e descobri que o resistor de 12 me consome 24 volts. Se eu tenho 40 volts no total e aqui eu perdi 24 volts, sobraram 16 para esse aqui. E o comportamento da corrente no circuito em série, ela é sempre a mesma, como se fosse um fluxo. Sai 2 amperes, passa aqui 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, chega a 2 amperes. Tensão, 40 volts, chega aqui 0 volts. Corrente, 2 amperes, chega a 2 amperes. E para terminar, comportamento da tensão e da corrente no circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a tensão funciona da seguinte forma. Se eu tenho 42 volts e eu me deparo com paralelismo, a tensão ela não se divide, mas ela é igual em todos os ramos. Eu tenho 42 volts,
sai 42 volts para cá e sai 42 volts para cá. Se eu tivesse 10 ramos aqui, todos os ramos estariam consumindo 42 volts. Por que 42 volts? Porque além daqui não tem nenhum resistor. Se tivesse um resistor, eu teria que ver a queda desse resistor, o consumo desse resistor, para poder saber quanto que ficaria para esse paralelismo aqui. Então eu tenho aqui 42 volts sendo consumido por esses dois resistores. 42 aqui e 42 ali. Qual é o comportamento da corrente, professor, no circuito em paralelo? Comportamento da corrente no circuito em paralelo. Eu tenho aqui, calculei a resistência equivalente através da fórmula, produto dividido pela soma, deu 21 ohms. Eu calculei aqui, foi dado o valor da tensão total. Então, tem como eu calcular o quê? O valor da corrente, 2 amperes. Se eu tenho 2 amperes de corrente, num circuito em paralelo, a grande teoria é a seguinte: num circuito em paralelo, a corrente ela se divide de maneira inversamente proporcional. Ou seja, aonde eu tenho o maior resistor, eu vou ter o quê? A menor corrente. Onde eu tiver o menor resistor, eu vou ter o quê? A maior corrente. Fiz uma regra de 3 inversa, onde eu coloquei o valor de 30 para calcular o de 70. E deu 0,6 no de cima e 1,4 no de baixo. Então, qual é o comportamento da corrente num circuito em série? Então, vamos lá, vamos resumir então. Resistores em paralelo, resistores em série, resistores circuito misto. Ele pode ter essas 3 formas. Lembrando que circuito em série, somos 2. Circuito em paralelo, produto dividido pela soma. E circuito misto, você vai trabalhando um pelo outro, redesenhando o circuito até você não se perder. Porém, agora, qual é o comportamento, professor, da tensão e da corrente em cada circuito? No circuito em série, são 2 conceitos. Tensão, ela se divide proporcional de acordo com os valores dos resistores. Corrente no circuito em série é sempre a mesma, do início ao fim. Circuito em paralelo, qual é o comportamento da tensão e da corrente no circuito em paralelo? A tensão no circuito em paralelo, ela não se divide. Quando ela chega no paralelismo, ela é o mesmo valor para todos os ramos. Se eu tiver uma tensão de 20 volts e tiver 5 ramos, todos os ramos vão me consumir 20 volts. E como é o comportamento da corrente no circuito em paralelo? A corrente se divide. Imagina um fluxo. Você está numa pista e abre 2 pistas. Um tanto de carro vai para um lado, um tanto de carro vai para o outro. Um tanto de água vai para um lado, um tanto de água vai para o outro. Então, o comportamento da corrente no circuito em paralelo é da seguinte forma: ela se divide, porém de maneira inversa, onde nós temos o maior resistor, vai fluir a menor corrente. Onde tiver o maior resistor, vai fluir menor corrente. Onde tiver menor resistor, vai fluir a maior corrente. Lembrando, corrente flui pelo resistor. E tensão, o resistor consome. Então, não pode perder esses 2 conceitos. E tudo isso baseado na lei de Ohm. Quem vê, ri. Um abraço e valeu a dica aí. Vamos nas próximas aulas fazer exercício sobre esse assunto. Valeu, segue a dica do professor.